Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato, né, de uma sexta-feira que terá, possivelmente, o afastamento, né, a confirmação da prisão, né, do deputado miliciano, né, do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, deputado por acidente, miliciano por ofício, né? Policial militar por ter pervertido, por ter fugido às regras, né? Ter participado de uma seleção com documentos que não eram verdadeiros, por ter 90 passagens pela cadeia, né? Em punições disciplinares, enquanto foi policial militar. Bom, daqui a pouco embarcaremos a fundadora da Rede de Sustentabilidade, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que conversará conosco sobre questões ambientais, sim, né? Sobre os problemas, né, de o Brasil ter se transformado, e como chegamos até aqui, o Brasil ter se transformado num pária ambiental. A Marina, que foi ministra do Meio Ambiente, quando o Brasil começou a desenhar uma curva descendente, né, no desmatamento da Amazônia, curva essa que atingiu o seu piso em 2012, ano que tivemos, né, o menor índice de desmatamento da Amazônia, e que agora essa curva começa a desenhar uma parábola, e é uma parábola nefasta, né? E o Brasil está superando todos os níveis de desmatamento. Esse governo brasileiro desprezou a ajuda financeira internacional já em 2019, porque dispensou um auxílio que vinha da Noruega e da Alemanha, né, que somava quase R$1 bilhão, né, por ano, né, para combater o desmatamento através do Fundo Amazônia. E agora se diz sem recursos para esse combate ao desmatamento, né? Fez uma lei uma garantia da lei da ordem, uma GLO, né, para a Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e que não reuniu, né, não teve bons resultados, e, em resumo, não se faz nada, né, de efetivo no combate ao desmatamento, aos incêndios da mata, e pior, ontem também, né, a usina de Belo Monte, né, que fica no Rio Xingu, que já desmatou uma vasta porção de floresta para criar o seu lago, obteve do IBAMA uma autorização que vinha sendo represada desde os tempos da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, que foi, inclusive, objeto de debate entre ela e o então presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, e com a área econômica, né, do governo Lula, né, porque a Marina segurava a autorização, a permissão para que a usina hidrelétrica desviasse, secasse uma parte, um braço do Rio Xingu, né, e fizesse um desvio. Por uma década, quase uma década e meia, isso foi proibido, impedido. Ontem foi liberado. O Rio Xingu terá uma parte, um braço dele, drenado para permitir o crescimento, né, do reservatório, né, da usina de Belo Monte. É uma loucura o que se está fazendo, hein, humano? Né? E também traremos aqui, né, no meio do programa, como o programa é Sua Excelência, o fato, né, o deputado Leandro Graz, deputado distrital, né, da Rede Sustentabilidade em Brasília. Por quê? Porque nesta manhã a revista virtual Cruzoé divulgou uma reportagem sobre os desmandos, os desvios, né, e os desmandos e os desvios no governo do Distrito Federal cometidos, né, na gestão do Ibanez Rocha, e o apadrinhamento a amigos, né, do governador, inclusive a escritórios de advocacia,
né, em decisões que revertem questões financeiras. Então, ele virá aqui, ele está apresentando um pedido de abertura de investigação, creio que uma CPI não será fácil. O Distrito Federal há tempos, né, desde a sua independência política conquistada, né, durante a Assembleia Constituinte, né, e a possibilidade, né, a possibilidade de eleger o governador do Distrito Federal, né, e a formação da Câmara Legislativa, que não existe Assembleia Legislativa, e sim Câmara Legislativa, o Distrito Federal vem paulatinamente se convertendo numa espécie de baixada fluminense. A política local do Distrito Federal é sempre uma espécie de baixada fluminense, como nós vimos no Rio de Janeiro nos anos 60, nos anos 50, anos 60, o Rio Capital era uma cidade cosmopolita, mas a Guanabara, o entorno, era aquele ambiente político, né, que gerou hoje essa escola, né, de crimes reais, de crimes comuns, de violência e de crimes políticos, que é a Baixada Fluminense. Mano, enquanto esperamos a Marina e o Leandro... Isso, temos aí um cardápio grande de assuntos atuais, né? Eu vou começar aí pelo assunto aí da Câmara dos Deputados, a prisão do deputado Daniel de quê, né? Segundo o presidente do Supremo, Luiz Fux. Eu acho que é um momento importante. A Câmara aparentemente vai manter a prisão. É uma afirmação importante da Câmara. Mantém uma sintonia, cria uma sintonia importante aí com o Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, manteve por 11-0. Isso é raro no STF. Então, eu acho que temos um momento importante. É um momento em que a Câmara ela corrige aí alguns rumos que ela vinha tomando e alguns temores também que se tem, pelo menos nesse momento, aí sobre a presidência do Arthur Lira, e teve uma participação importante também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que, primeiro, assim, esse é um assunto importantíssimo para o dia de hoje, porque está marcada para hoje às 17 horas, né, a sessão da Câmara que vai decidir esse assunto, e eu acho, então, que devemos prestar atenção nisso e assim, devemos comemorar o fato, caso se confirme, de que a Câmara vai manter essa prisão, vai dar um recado duro em relação a esse deputado. Que, né, Lula, naquilo que se dizia, até um termo meio militar, mas esse, pelo currículo até que você deu aí, ele é o Daniel... Currículo não, mano, prontuário. Esse prontuário aí que você colocou, isso daí é o famoso mau elemento, né? Desde sempre, né? Dentro da polícia, como deputado, é o mau elemento, o cara que incomoda o tempo todo, dentro do avião, nas redes sociais, é um absoluto incômodo para a paz social, né? Então, eu acho, como representante do povo, pago, com R$33 mil, se não me engano, o salário hoje do deputado, mais todas as vantagens, mordomias, benesses, isso tudo somado, custeado pelo povo brasileiro, um mau elemento dessa qualidade aí, que no momento conturba, né? Conturba os poderes, conturba a Câmara, conturba o Congresso. A Câmara, essa semana, ficou em função dele, né? Mano, mais do que conturba, o Cacai, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, publicou hoje um artigo, está no Diário do Centro do Mundo, dizendo o seguinte: mais do que conturbar, né, ele está distraindo a atenção nacional, né, para assuntos absolutamente urgentes, como ausência de vacina, total incompetência do governo para a distribuição de vacinas. Mais que isso, o ministro da Saúde, que além de tudo é mentiroso, porque falou naquela reunião com o secretário de Saúde de um plano nacional de vacinação impossível de ser cumprido, né, porque não há aquelas vacinas, não existe aquelas vacinas, né? Se a gente vacinando idosos com vento, né, o ministro vendeu vento, né,
E ninguém na imprensa, e os secretários de saúde não disseram isso com todas as palavras. O ministro falou de vacinas que não existem. Aquelas vacinas, naquela quantidade, naquele volume, 260 milhões de doses, não existe fabricado, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque está havendo uma crise de vacina no mundo inteiro. Eu acho o seguinte, se diz, né, tem todo correspondente de guerra, jornalista, sempre diz, né, que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. E o Pazuello, como militar, e o governo Bolsonaro tem esse sentido de tudo é guerra, tudo é guerra. A primeira coisa que o Pazuello fez desde que ele chegou no ministério foi tentar matar a verdade, né? Exatamente, não. Foi preciso, vamos lembrar uma coisa, o Ministério da Saúde começou a manipular as informações de vítimas da Covid-19 no início. Foi preciso que os veículos de comunicação criassem um consórcio que recolhesse as informações diretamente das secretarias estaduais para não ficar dependendo da manipulação do Ministério da Saúde. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. Então, eu acho que esse movimento todo aí, nós estamos Não, é uma estratégia, assim, a questão desse Daniel Silveira, que tem que ficar preso, tem que ser caçado, e uma vez caçado tem que continuar na cadeia. Não há que se discutir, mas crime de opinião, porque há um percentual, há uma parcela da esquerda, que diz, não, mas não podemos punir isso agora, isso pode se voltar contra a gente, pode se voltar contra o jornalismo. Balela. Há que se mudar, sim, o Código de Processo Penal, né, porque tem que se acabar, né, com a Lei de Segurança Nacional, tem que se criar, como defendem alguns juristas de esquerda, né, a Lei de Defesa do Estado Democrático, e nela você colocar dispositivos que punam um boçal, um beócio como esse deputado, né, que tem que ficar na cadeia, que tem que ser caçado e que, uma vez caçado, tem que passar um tempo na cadeia, e não é na cadeia dos amigos dele, da Polícia Militar. Ele tem que ir para Bangu, ele tem que ir para o interior de São Paulo, para prisão comum, né, tem que ficar lá dentro, né, tem que dialogar com gente que ele colocou lá dentro, correta ou incorretamente, na sua encarnação de policial militar. Mas esse debate em torno disso é uma distração, né? É uma distração dos temas reais, candentes e desumanos que a gente está enfrentando, como a total incompetência gerencial do governo para a vacinação. 2, a questão ambiental. Ontem, o secretário especial para o clima, o John Kerry, que foi senador, que foi candidato a presidente, né, dos Estados Unidos, ele se reuniu pela primeira vez com representantes do governo brasileiro, uma reunião virtual, né, e ouviu do governo brasileiro que não há dinheiro para o combate ao desmatamento na Amazônia e um pedido de recursos, né? Foi a primeira reunião oficial entre o novo governo americano e o governo brasileiro, que não apoiou o Biden, né? Então, há uma distração, essa questão do Congresso, que tem que ser resolvida hoje de maneira rápida, né, na votação aberta, que vai ser um espetáculo, né? Porque o Congresso não passará pano, né? Aí é o instinto de sobrevivência, é um Congresso ruim, é uma conformação ruim da Câmara dos Deputados, mas o instinto de sobrevivência falará mais alto. Eles vão caçar, eles vão manter o deputado preso, vão manter a decisão do plenário do Supremo. Agora, falaremos aqui também, eu vou compartilhar na tela. Eu só queria Sim, pode falar. Em relação aí ao Daniel Oliveira, tem uma coisa mais importante até do que a prisão dele, eu acho. É a simbologia disso tudo. É a simbologia de permitir que uma pessoa, seja ela quem for, seja um deputado, seja um cidadão comum, ou mesmo um militar, que eu acho que isso também tem um recado para os militares do Supremo, que há um limite. O Supremo colocou um limite, o Congresso aparentemente vai colocar um limite, e isso vale muito para os militares, porque parte dos militares
é a maior pressão contra o Supremo. Nada mais ofensivo à democracia do que aquele tweet do general Vilas Boas, que se tornou aí agora assunto de debate em todas as instâncias. Então, eu acho que é um recado que o Supremo coloca também para os militares, que têm agido no sentido, eles têm agido de maneira a forçar os limites da Constituição naquilo que ela tem de mais sagrado, que é a defesa de princípios como liberdade de expressão, como a autonomia dos poderes. Então, eu acho que é importante essa votação do Congresso também para isso, para afirmar uma posição de mais um poder, depois que o Supremo fez, de que há um limite nesses ataques à democracia, que há muito tempo já passaram dos limites, nós sabemos disso. Agora começa, aparentemente, uma reação. Eu acho que isso é um fator positivo que nós devemos aí registrar, tanto em relação ao STF, como provavelmente vai se dar também na Câmara e não vai chegar ao Senado, ele é um deputado, mas, de qualquer maneira, que teve aí também a costura do presidente do Senado. Isso. Estamos esperando aqui também a chegada, além da Marina Silva, né, do Leandro Graz, que é o deputado distrital de Brasília, né, que está entrando com pedido não só de investigação, mas de início de uma CPI, né, para apurar as denúncias, né, que estão sendo divulgadas nesta manhã, na edição da revista virtual Cruzoé, as ligações perigosas do governador Ostentação, né? Uma apuração exclusiva de Cruzoé mostra que a falta de limites entre o público e o privado põe Ibanez Rocha a um passo do extenso rol de governantes do Distrito Federal que acabaram encrencados com a justiça. Eram festas regadas a vinhos caros, uma das mansões mais luxuosas de Brasília, avião particular. O Ibanez chefiou a delegação do Flamengo, que foi ao Peru naquela final da Libertadores, que sagrou o Flamengo campeão da Libertadores, né? Fazendas abarrotadas de gado, inclusive as fazendas que ele arrendou da família Pisciani, do notório, né, deputado distrital pelo Rio de Janeiro, ex-ministro, né, do deputado federal Leonardo Pisciani, e do pai dele, Jorge Pisciani, deputado estadual do Rio de Janeiro, notório presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante todos os mandatos, né, de Sérgio Cabral, né, cacique do MDB fluminense, né, e o Ibanez arrendou essas fazendas, fazia leilões de gado, leilões que, veja bem, eram apoiados com propaganda do BRB e da SEB, né? Empresas públicas do Distrito Federal, né? E há também denúncias de fura-fila na questão dos precatórios, né? E de imposição, né, de advogados amigos para que sejam os intermediários, né, nesse recebimento de precatórios do Distrito Federal. E vocês, todos sabemos que precatórios no Distrito Federal, que foi uma porção de terra retomada pelo poder público para a construção de Brasília, é uma indústria. Por quê? Porque as terras, antes de aqui se colocar a capital, as terras tinham dono também, né? Então, há um processo de grilagem, né, aqui, e esse processo de grilagem levou à emissão de diversos precatórios judiciais. Isso é uma moeda muito valiosa no Distrito Federal, né? E passar à frente nisso, além de ser crime, né, é também uma indústria silenciosa do submundo da capital da República. Diga, Mário. Aí eu vou chamar um pouco a atenção para o que se transformou a autonomia política do Distrito Federal, né? Essa é uma discussão que chegou junto com a redemocratização. A autonomia ela chegou até um pouco antes. O Distrito Federal teve já representantes na Assembleia Nacional Constituinte, teve 11 representantes, a primeira bancada eleita aqui em Brasília. Agora, a ideia é que você tem uma capital da República, um Distrito Federal, e você teria que ter um governo muito ligado a essas questões da cidade, que tivesse um administrador, né?
tivesse um administrador aí dessa cidade. Agora, o que nós temos é um mundo de interesses que se transformou. E vamos falar aí, quase todos os últimos governos aí tiveram um comportamento e um tipo de viés desses governos todos. Nós temos vários exemplos aí, governador preso, governador que constrói esse estádio absurdo, governador, sabe, que encheu a periferia para se eleger, o Roriz, no caso, sabe? É tanto descalabro feito em torno dentro desse Distrito Federal que, vamos, assim, não era para isso, né? E agora, assim, o perfil do Ibanez, ele está aí nesse perfil desses advogados que ficaram milionários depois da redemocratização também, aquilo até que eu falava. A Constituição abriu brechas para criação aí de uma classe de advogados aí milionária. Isso aconteceu muito em função das grandes demandas e das brechas que foram deixadas pela Constituinte. O Ibanez é um exemplo desse tipo. Nessa área trabalhista, nós temos aí dezenas de exemplos de pessoas que ficaram milionárias ganhando ações contra o Estado, contra a União. E então, esse perfil de advogado, essa coisa de novo rico, que a reportagem aí da Cruzoé coloca, é um perfil, assim, é tudo que Brasília não precisava, né? O perfil do novo rico que gosta de ganhar dinheiro, que quer se exibir com as suas riquezas aí, seus bens, e ele é um exemplo disso, é um exibicionista, né? Então, eu acho que é tudo que Brasília não precisava. Brasília precisava de sua cidade discreta, cuidando bem da sua arquitetura, da sua população, que é muito grande, sabe, uma periferia enorme, mal cuidada, sabe, sem saneamento, em condições adequadas, sabe, agora na época da pandemia, a dificuldade que foi para as escolas públicas, apesar de ser um Distrito Federal desse tamanho, nós não tivemos dificuldade para a inclusão de todo mundo. Sabe, que você tem aqui em Brasília, você tem uma ampla periferia com características, você tem comunidades indígenas aqui dentro, você tem comunidades muito distintas. Então, eu acho que Brasília merecia mais, viu, do que ela tem tido, e esse governo atual é um exemplo disso, e assim, é tudo muito ruim, né? Acho que a Cruzoé estampa aí um lado importante aí de ser observado e acompanhado, e com certeza isso daí vai gerar muita repercussão aí. Não, destampa mais uma vez, né? Na verdade, a autonomia política do Distrito Federal, que eu considero que foi um erro da Assembleia Nacional Constituinte, e não somente eu considero, duas pessoas que lutaram muito por ela, que fizeram carreira política aqui, que já morreram, né, que tangenciavam o mundo jurídico e o mundo político, né, o ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, que foi presidente da OAB local, assim como o Ibanez Rocha, né, e o Sigmaringa Seixas, advogado, ex-deputado, por diversos mandatos, também já morreu muito cedo, por sinal, né, ambos se arrependiam de ter sido artífices nessa luta e achavam que a Constituinte poderia ter sido muito mais dura, né, na imposição de limites, né, à autonomia de gestão, né, dos governadores do Distrito Federal. E achavam que era necessário repensar, inclusive, a eleição direta, né, para o governador do Distrito Federal, da forma como ela foi instituída, né, pela Assembleia Nacional Constituinte. E nós temos, né, de fato, a conversão, né, dessa política local do Distrito Federal numa micropolítica, né, e isso foi um erro da Constituição, que espero seja corrigido, né. A Constituição é tão sábia, é tão perfeita, que ela carrega instrumentos de correção até certo ponto fáceis, desde que nós tenhamos um sistema político funcionando corretamente, com partidos compostos a partir de ideias, a partir de projetos,
a partir de planos nacionais, de planos locais, né, e que congreguem o debate político. O problema, né, do funcionamento da Constituição brasileira não é da Constituição, é da forma como nós operamos o sistema político, sem um debate político decente, coerente e correto. Né? O deputado Leandro Graça me informou que daqui a pouco está entrando, que ele está só ligando o computador dele, vem já, sobe já, e creio que a ex-ministra também, Marina Silva, estava terminando um compromisso e virá já. Né? Outra coisa, enquanto... Oi. Não, é só nessa questão aí do GDF ainda, quer dizer, acho que temos aí um dilema aqui local, né? Assim, esse perfil de governador aí, isso, sabe, esse perfil de político ambicioso, acho que tinha que ter uma mudança aí, os partidos se preocuparem. Pois não, pode falar. O Leandro Graça está entrando aqui, eu vou embarcá-lo. Deputado Leandro Graça, seu microfone está mudo. Bom dia, agora pronto, tudo bem? Tudo bom? Como vai? É um prazer tê-lo aqui, bom dia. Esse é o Eumano Silva, deputado Leandro Graça, vocês não se conhecem, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Deputado, essa manhã a revista Cruzoé, revista virtual, já colocamos aqui, eu vou recolocar, né? Sai com essa reportagem, as ligações perigosas do governador ostentação. Né? É um rol de denúncias que parecem trazidas de um passado recente, né, mas muito triste para o Distrito Federal, né, de uso da máquina pública para o favorecimento pessoal, para a distribuição de coisas entre amigos, né, uso de empresas públicas do Distrito Federal para promoção pessoal. O Ibanez, que durante esse período, sobretudo neste ano em que começou a vacinação, sumiu da cidade, sumiu da liderança do processo de vacinação, que é a única forma que nós temos de conter o avanço da pandemia, o avanço do vírus, sumiu do processo de organização das escolas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que tinha obrigação de passar da agonia do ano passado, quando nós todos tivemos que replanejar as nossas vidas, né? Em todos os sentidos. E também a Secretaria de Educação, para conceder o ensino virtual fundamental e necessário para as crianças, para os adolescentes, né? A Secretaria também está descoordenada, assim como a Secretaria de Saúde, né, na questão do combate ao vírus e do empreendimento da vacinação. E agora se descobre que o governador, nesse seu exílio dourado, que inclusive concedeu dinheiro público do Distrito Federal para a sua cidade natal, no Piauí, passou em diversos momentos na sua fazenda que ele arrendou da família Pisciani, né, notória participante de escândalos, integrante de escândalos no Rio de Janeiro, né? Inclusive o Jorge Pisciani está hoje com tornozeleira eletrônica, mas esteve preso durante muito tempo, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e agora se descobre esses escândalos, né, do Ibanez. O que o senhor pediu que ações o senhor já tomou esta manhã na Câmara Legislativa? Bom dia. Bom dia, Lula, mano. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Não é de hoje que nós suspeitamos e denunciamos certas condutas do governador Ibanez e também de outros agentes do seu governo. No ano passado, ainda em abril, fomos ao Ministério Público e oficiamos a respeito de uma empresa de brinquedo que vendia testes rápidos. Logo depois veio a Operação Falso Negativo, justamente citando essa situação. Estamos investigando, apurando superfaturamento de leitos de UTI, de insumos, de testes, desvios de respiradores. Tudo isso já é sabido porque há evidências.
No entanto, a Câmara Legislativa, no ano passado, decidiu não investigar o governador. E digo aqui de forma mais objetiva, quem não quis denunciar, quem não quis investigá-lo foi o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Rafael, que engavetou o pedido de CPI da pandemia. Desde então, nós continuamos nesse processo de fiscalização. Você bem lembrou que o governo tem abandonado a cidade. O Distrito Federal está abandonado. Não existe um plano de retorno às aulas, não há vacinas para os idosos, vacinamos profissionais de saúde, começamos a vacinar os idosos, mas não será possível vacinar todos eles, porque o governo libanês está na aba do governo Bolsonaro e não tem a capacidade, não tem a coragem de construir pontes e outros caminhos para garantir a saúde da população. Bom, diante da matéria que nós tivemos acesso agora pela manhã, quero inclusive parabenizar a revista e também o jornalista que a escreveu, porque não são especulações. Pelo que nós compreendemos do texto que foi apresentado e das evidências apresentadas, de fato, há algo a ser esclarecido. Para quem o governador trabalha... É Luiz Vassalo, o jornalista é Luiz Vassalo. O Luiz Vassalo. A pergunta, então, que fica, para quem Ibanez trabalha? Por quem Ibanez trabalha? Porque pelo povo do Distrito Federal, não é. E todas essas informações trazidas pela matéria, nós já estamos encaminhando ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público do Distrito Federal, inclusive ao Ministério Público Federal, também ao Tribunal de Contas. E já estamos também protocolando na Câmara Legislativa alguns requerimentos de informação, inclusive um requerimento de convocação do senhor Francisco Araújo para que ele esclareça algumas situações que a matéria aponta e outras que nós vínhamos já apurando. O fato é que, aparentemente, nós temos, mais uma vez, e isso é triste, não digo com alegria, digo com lamento, digo com profunda tristeza como cidadão e como nascido, como cidadão brasiliense, nós temos aí, ao que tudo indica, mais um governador que usa a estrutura, usa a máquina a seu favor e a favor de seus amigos. São gravíssimas as questões levantadas pela matéria. E nós precisamos, não só queremos, precisamos apurar isso com muita profundidade. E agora é a hora do Legislativo dizer se ele é uma casa que representa o povo do Distrito Federal ou se é um puxadinho do Buriti, como nós costumamos falar. Se vai servir ao povo ou se vai servir mais uma vez ao governador e blindá-lo em relação a todas essas questões que foram levantadas. Deputado Leandro Grassi, o Legislativo do Distrito Federal sempre foi muito complicado, por isso que você falou, né? Porque sempre esteve umbilicalmente ligado, né, ao Buriti. O único momento onde isso não aconteceu foi justamente no governo Cristóvão, né, onde você tinha, inclusive como deputados distritais, o Paulo Otávio, o Luiz Estevão, uma oposição muito acesa. Durante o governo Agnello, do PT também, ele cooptou, né, inclusive o centrão local, né, e isso foi muito destrutivo para a Câmara Legislativa, né, por quê? Porque ela perdeu o seu poder de fiscalização. Muitos parlamentares se entregaram pela troca de cargos, pela nomeação de gente no Detran. Você acha que dessa vez vai ser diferente? Vocês conseguirão construir, né, uma maioria, pelo menos, para abrir o processo de investigação? Luiz, até agora não tem sido diferente. Este governo apostou, como outros anteriores, numa construção fisiológica com a Câmara Legislativa, a partir da distribuição de cargos, a partir de acordos muito pouco republicanos e composições que não interessam à população, inclusive invadindo espaços de gestão, espaços que eram para ser profissionais do governo. Digo, recentemente, nós tivemos nomeações nas coordenações regionais de ensino, que devem ser preenchidas a partir de uma lista tríplice dos diretores de escola, deputado, mas nós vimos deputados indicando coordenadores. Pode falar. Não, só a fundadora da Rede de Sustentabilidade está aqui no background, eu vou embarcá-la agora, a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, Ilmano, bom dia, Leandro, bom dia, Luiz. Prazer estar com vocês. Um prazer estar com a senhora, senadora, ministra Marina Silva.
né? Estávamos ouvindo aqui o deputado Leandro Grassi, que está entrando com um pedido de investigação sobre denúncias contra o governador do Distrito Federal, Ibanez, né? Já ia falar Joaquim Roriz, é o costume, né? É a milhagem. É a milhagem, né? Exatamente. Né? Em razão de denúncias que vieram à tona hoje numa publicação da revista virtual Cruzoé. Né? Se a senhora me permitir, vamos deixar ele concluir essa questão e aí entramos nos temas ambientais. Por favor. É um prazer poder ouvir. Obrigado. Parabéns, bom dia, Marina. Por ser tão ativo e fazendo um trabalho tão relevante aqui no Distrito Federal. Obrigado, Marina. Bom dia para você. Mais uma vez, é bom te ver, mesmo que virtualmente. Vou concluir, Luiz, bem brevemente, então, para que a gente possa ouvir a Marina. Mas, em resumo, nós estamos falando da Câmara Legislativa e dessa relação com o Buriti. Não muito diferente do Congresso Nacional, em vários momentos da nossa história, o Legislativo local foi ali um espaço dominado pelos interesses do governo, enquanto que deveria ser um espaço independente, embora harmônico, para fiscalizar e, sim, contribuir naquilo que for positivo. Mas, na gestão Ibanez, muito nos assusta o método de construção política, muito nos assusta a forma de compor essa base. Mesmo que em alguns momentos essa base tenha se fragmentado e não aprovado projetos do governo. Eu espero, Luiz, e confio nos meus colegas, tenho certeza que haverá uma reflexão neste momento, diante dessas denúncias que a matéria de vocês apresenta. A Câmara precisa, urgentemente, ter uma posição autônoma, ter uma posição independente, como eu já falei, em relação ao governo. É a hora, mais do que nunca, de nós apurarmos o que está acontecendo na saúde, em relação ao BRB, em relação a esses precatórios mediados pelo advogado do governador, em relação a eventuais tráficos de influência, questões relativas ainda à campanha de 2018, como doações estranhas. Tudo isso tem que ir para o centro do debate da Câmara. A Câmara não pode se furtar de tratar sobre esse assunto, urgentemente. Não porque temos que apontar o dedo ao governador. O governador ainda não é culpado, pelo menos oficialmente, de nada. Mas nós precisamos da verdade. E é papel do Legislativo fazer isso. Portanto, já apresentamos alguns requerimentos, vamos conversar, e eu acredito que o bom senso vai prevalecer e os deputados da Câmara Legislativa decidirão, sim, ir adiante para obter a verdade. Obrigado, deputado Leandro Grassi. Né? Inclusive, era no nosso script aqui, né, iríamos, no final da conversa com a Marina Silva, fazer uma provocação sobre o patrimônio político que ela tem no Distrito Federal. Né? Em 2014, teve uma votação esplêndida no DF para a presidência da República, né? Teve uma votação muito boa, de novo, em 2018, né? E há, então, porque aqui, né, apesar de sermos tão pequenos, né, aqui há uma convergência de problemas ambientais também muito grandes, de problemas que exigem uma reflexão, né, do poder público em relação ao uso dos recursos naturais. Então, eu nunca entendi, senadora, ministra, né, por que é que a ação política no Distrito Federal sempre foi tão descolada, né, da questão ambiental, que abre a cabeça para outras coisas. E a gente aqui não conseguiu ainda ter uma ação política efetiva que torna muito mais responsável a participação da população em foros de debate, né, e que permitiu a eleição, né, deu essa renovação, né, na Câmara Legislativa, que em muitos momentos eu chamo da gaiola das loucas, né? Mas o Leandro Grassi, junto com outros parlamentares, mas é o símbolo dessa renovação, como foi, né, no seu mandato o Joey Vale, e que acabou interrompendo a carreira política por uma decisão pessoal. Né? É um prazer tê-lo aqui. Senadora Marina, né? Ontem o governo brasileiro teve a primeira reunião. Leandro, se você fique aqui conosco para participar dessa discussão também, fique à vontade. Né? Ontem o governo brasileiro teve a primeira reunião com o secretário especial de Clima
né, do novo governo americano, John Kerry, e ouviu, né, de maneira surpreendente, né, até que, porque o governo tinha dispensado a ajuda da Noruega e da Alemanha em 2019, de forma arrogante, dizendo que não precisava de dinheiro, né, de fora para cuidar da Amazônia, mas ouviu que é impossível combater o desmatamento na Amazônia se não houver uma ajuda financeira dos Estados Unidos. Nós nos tornamos párias ambientais lá fora. A senhora foi ministra no período em que o Brasil começou um processo de redução, posso dizer até vertiginosa, do desmatamento na Amazônia, cujo piso, né, se ocorreu, foi verificado em 2012, quando tivemos o menor índice de devastação da floresta, né? Hoje somos realmente isso? Somos um pária, né, ambiental no planeta e perdemos a nossa condição de interlocutores primordiais, né, nos foros internacionais para a questão ambiental? Com certeza. O Brasil hoje é, sem sombra de dúvidas, um país que saiu da posição que vinha ocupando, de se constituir como uma referência e uma solução para os graves problemas ambientais do aquecimento global, da perda de biodiversidade, da pressão que está sendo exercida sobre as bases naturais do nosso desenvolvimento, e passou a ser isso que você acabou de dizer, Luiz, que é um pária ambiental, com prejuízos enormes para o meio ambiente, com prejuízos enormes para as populações locais e do ponto de vista econômico, porque o Brasil já está sofrendo as consequências de não ver consolidado o acordo Brasil-União Europeia em relação ao Mercosul. Nós perdemos a possibilidade de entrar na OCDE e hoje inúmeros fundos de investimento estão dizendo que não irão investir no Brasil em função de que não querem investir na destruição da Amazônia e na violência contra suas comunidades. Ou seja, o Brasil, que era uma solução, que de fato conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 80% durante quase uma década, o Brasil, que de 2003 até 2008 foi responsável por mais de 80% de todas as áreas protegidas que foram criadas no mundo, em 2019 foi o país que foi responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Ou seja, a gente sai da posição de ser aqueles que ajudam nas saídas e na resolução do problema para nos transformar em um grave problema. E é por isso que é muito importante esse debate que vocês estão fazendo, né, de que a gente possa renovar o debate político e as lideranças políticas. Por isso que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo pessoas jovens como o Leandro e outras pessoas que vão surgindo no cenário político brasileiro, porque eles já surgem na cena política juntando economia com ecologia e não querendo reeditar aquilo que foi a política econômica do início do século XX, que é a destruição da natureza como se os recursos naturais fossem infinitos. É isso que esse governo Bolsonaro faz. É um governo negacionista, é um governo antiambiental e um governo que não é capaz de compreender o que está em jogo hoje no mundo, quando a União Europeia, Estados Unidos e vários países do mundo assumem a agenda da sustentabilidade como sendo a agenda estratégica desse início de século. Bem, ministra, tenho aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora tinha uma campanha presidencial, eu trabalhava no Porto Petrópolis, eu até acompanhei a senhora em uma parte da sua campanha, e uma coisa que eu notei é que o discurso ambiental, ele acabou tendo prejuízo, ele acabou desaparecendo diante da polarização política que nós tivemos em 2018.
A senhora acredita que para 2022 o discurso ambiental consiga furar esse bloqueio da polarização? A senhora acredita que esse discurso ele consiga sair desse espaço apertado que ele chegou? Olha, mano, eu acho que 2018 foi um momento em que todos os assuntos relevantes eles perderam força para a polarização tóxica da luta pelo poder, uma eleição em que as pessoas foram mobilizadas não para construir alguma coisa, mas para se vingar de alguém, para destruir alguma coisa, que é a lógica do governo Bolsonaro. Então, a educação não foi o tema debatido como deveria ter sido debatido. Meio ambiente, nem se fala. Em que pese, por exemplo, ser um dos temas mais importantes para a população brasileira. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo IBOP e outras instituições de pesquisa e dá conta de que 92% dos brasileiros têm consciência do problema das mudanças climáticas. E mais de 70%, 77% dos brasileiros querem ver o meio ambiente protegido, as florestas protegidas, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. Ou seja, nós temos uma sensibilidade para o tema, mas nós temos lideranças e partidos políticos que não discutem aquilo que é relevante para o país, discute apenas aquilo que lhes favorece entrar e permanecer no poder, que é a velha polarização que antes era PT-PSDB, agora virou bolsonarismo, lulismo, enfim. Hoje nós temos micropolarizações. Mas eu espero que, depois de tudo que está acontecendo no mundo, e particularmente no Brasil, que os temas relevantes do crescimento com sustentabilidade econômica, social e ambiental faça parte da agenda, que o debate sobre educação ele se coloque à altura da necessidade que nós temos e o debate sobre a desigualdade social se coloque no mesmo nível, porque, afinal de contas, nós estamos à beira de ficar com cerca de mais de 60 milhões de brasileiros que, sem o fundo emergencial, poderão não ter como dar comida às suas famílias. E a gente já percebe pessoas colhendo comida estragada nos mercados, nas feiras, para poder alimentar as suas famílias. É por isso que eu digo, o Brasil está nessa situação porque se deixou de discutir o que é um projeto de país, o que é um ideal de nação, para se fazer apenas a métrica do poder pelo poder. Não se discute quais são as ideias, discute-se quais são as pessoas separadas daquilo que é um projeto. E era isso que eu vinha trabalhando desde 2010, 2014, 2018 não foi diferente. E, obviamente, que numa situação polarizada, é muito difícil existir um espaço para aquelas pessoas que surgem na cena política, não apenas com a métrica do poder pelo poder. Exatamente. E antes de vocês dois entrarem aqui no ar, eu e o Mano víamos falando da questão da formação política, do problema dos partidos políticos, e o Ibanez, que é um aventureiro na cena política, elegeu-se, na sua primeira eleição, elegeu-se governador do Distrito Federal, sem antes ter tido qualquer mandato, e em cima desse discurso, né, de que a política é ruim, né, de que eu sou o homem providencial, e a gente sabe que os cemitérios estão cheios de homens providenciais, né, porque eles não construíram nada, né, apenas o discurso do homem providencial. Agora, como modificar isso, né, em meio a esse processo de polarização política e abrindo as questões para uma discussão mais humanista até da nossa participação política? É possível fazer isso quando a todo momento a gente é chamado a intervir, né? A gente que eu falo num plural majestático, né?
somos chamados a intervir em processos que nos levam a retrocessos democráticos, como isso que está acontecendo hoje no Congresso, onde um personagem completamente boçal, né, incivil, né, atentou contra a democracia, atentou contra as instituições, mas ele, no momento em que a gente tem que discutir tantas coisas muito mais sérias, ele faz com que a atenção nacional convirja em torno da sua manutenção ou não na cadeia, da manutenção ou não do seu mandato, e há toda uma dispersão de energia no momento em que devia haver concentração. Como mudar isso na ação política? E pergunto até aos dois. Né? A sua experiência, senadora e ministra, e a você, Leandro, que está começando na política. Eu estou há mais de 30 anos na vida pública e eu sempre tive um grande estranhamento com esse discurso de fazer política negando a política, porque é a forma de usar do recurso da disfarçatez para fazer mais do mesmo, fazer a velha política do interesse particular de grupos ou de segmentos econômicos, enfim. É esse discurso de ter um salvador da pátria, que surge de fora da política para resolver os problemas políticos, é a velha estratégia, né, daqueles que estão mais preocupados em acessar o poder, e não de fato melhorar a qualidade da política, melhorar a qualidade das instituições públicas, ampliar cada vez mais a participação da sociedade nos processos decisórios e ter políticas públicas duradouras. Eu costumo dizer que a boa política é aquela que é capaz de ter políticas públicas de longo prazo no seu curto prazo político, porque a alternância de poder numa democracia é uma realidade desejável e se ela não existir é porque já não é mais uma democracia. Então, a gente já tem vasta experiência no nosso país, nos estados e municípios, daqueles que surgem como os bastiões, não é, da salvação, como você acabou de falar ainda há pouco, e se transforma num grande fracasso, porque a primeira coisa que fazem é serem tragados por um sistema que, na maioria das vezes, não sabe nem como manejar, né? A política é o lugar do serviço. Eu compreendo a política como, de fato, filosoficamente, ela se coloca, né? A política é um dos 6 ramos da filosofia, né? Se a ética é a conduta ideal do indivíduo, a política é a conduta ideal das instituições. É assim que ela deve ser percebida e é assim que ela deve ser exercida. Não como sedução, mas como convencimento, não apenas pelo discurso, mas, sobretudo, pela ação. Né? Eu gosto muito de repetir aquela frase, né, que é de Jesus Cristo, que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Quem entra na vida pública pela primeira vez é uma chance, é necessário a mobilidade política, a renovação dos quadros, mas você vai conhecê-lo pelos frutos que dá. Né? Você tem desde o jovem Leandro Grassi, que está fazendo um excelente trabalho, a um governador que entra com o discurso da antipolítica e que, de repente, comete os mesmos erros e as mesmas irregularidades que supostamente combatia antes de se eleger. Então, a política não é um lugar para se fazer experimentos, porque o experimento que se faz de forma errada prejudica o emprego, prejudica a saúde, prejudica a educação. Não é? O experimento que se faz na política, ele tem que ser colocado com muita responsabilidade no sentido de inovar, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de respeitar aquilo que é sagrado na gestão pública, que é o dinheiro público. Perfeito. Ministra, o deputado Leandro Grassi vai ter que sair já, porque tem reuniões em razão dessas denúncias, e espero que para fazer a fila andar na questão do poder local. Deputado, se quiser... Lula, Eumano,
Obrigado pela oportunidade. Agradeço também a Marina por mais uma brilhante reflexão e também agradeço as referências dela, que para mim é uma inspiração. Continua sendo para todos nós da Rede Sustentabilidade um exemplo desse fazer política, que é a política do serviço, de servir o outro e não de se servir da política. E nós temos tentado traduzir isso para uma prática política nos nossos mandatos, tanto os federais, lá no Senado, na Câmara com a nossa deputada Joênia, os mandatos parlamentares dos estados e agora os nossos novos vereadores, e sempre nessa conexão de servir de fato. Bom, eu estou à disposição, Lula, Eumano, para a gente voltar a conversar. Agradeço muito a oportunidade de hoje, foi necessário vocês trazerem este tema para cá e também parabenizar novamente a revista. Não tenho dúvida de que ela, com essa matéria, vai motivar pelo menos o debate e o diálogo aqui entre os atores políticos e a sociedade do Distrito Federal sobre a necessidade de investigar e entender quem é o governador Ibanez Rocha e por que ele está no poder. Então, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, Marina. Perfeito. Obrigado, deputado Leandro, pela presença. Valeu. Até logo. Obrigado, deputado. Pronto, senadora. Claro, eu falei demais já. Imagina. Ministra, aí eu queria olhar um pouquinho para 2022, olhando para 2018 também, que o centro e a esquerda não se entenderam no segundo turno. O Ciro foi para Paris, não se conseguiu criar uma frente contra o bolsonarismo que representa a extrema-direita, que representa que não é o espírito da Constituição brasileira, que foi feita exatamente como um contraponto à ditadura que esses setores agora defendem. Vamos lembrar que a nossa Constituição está acima de qualquer governo. Logo, continua prevalecendo os nossos ideais democráticos. A minha pergunta é: a senhora acredita que para 2022 seja possível, independentemente dos candidatos, se é um mais à esquerda, mais ao centro, a senhora acredita que esteja havendo um amadurecimento desses setores democráticos para que não percam de novo em 2022? Pelo menos eu tenho trabalhado e me esforçado para que aconteça esse amadurecimento. Eu acho que em 2018 a gente teve ali a polarização extrema, e é bom que a gente aprenda com os nossos próprios erros. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros e estúpidos que não aprendem nem com seus próprios erros. Porque 2018 foi uma eleição em que o que havia acontecido anteriormente era algo de exclusivismo, da polarização tóxica. É só a gente lembrar que a eleição de 2014 foi ganho em cima da mentira, em cima do uso do dinheiro da corrupção, da tentativa de não permitir que a sociedade escolhesse soberanamente aquele que achava ou aquela que era melhor para o país, em função de uma campanha que foi feita com base no ódio, na mentira também. Não vamos nos esquecer de que foi na campanha da presidente Dilma com o João Santana que se começou a fazer o uso das mentiras e das fake news na destruição e desconstrução de biografias. Se você não constrói, você não tem como colher, o fruto de algo que você não plantou. E agora é preciso que a gente faça essa boa semeadura. E a boa semeadura começa, sobretudo, por reconhecer os erros. E houve um erro que foi cometido. Os partidos que conseguiram ficar durante um longo tempo à frente da presidência da República, nos mais altos cargos desse país, após a reconstrução democrática, fizeram coisas boas, como foi o caso do PSDB, com a estabilidade econômica, do PT com a inclusão social, mas também se perderam na lógica do poder pelo poder, da polarização, criaram uma grande decepção em função dos graves problemas de corrupção, e o resultado de tudo isso foi o que nós temos hoje, não é? O Bolsonaro ele é gerado no berço dessa situação de quem não soube aproveitar a oportunidade que foi dada
no processo de reconstrução da nossa democracia. Então, começa por reconhecer os erros que foram feitos, inclusive do ponto de vista ético. A outra questão importante é isso que você falou. Tem que ser independente de nomes. É legítimo que os partidos apresentem seus nomes. O ministro Ciro Gomes, que tem um grande apreço e amizade, desde que terminou a eleição, ele já se colocou à disposição como candidato, mas eu sinto que há, da parte dele, um esforço de discutir muito mais o que se pensa para o Brasil do que apenas o nome para polarizar com outro nome. E eu acho que esse caminho também nos ajuda. E qual é a base, qual é o vértice desse debate? A defesa da dignidade humana, um país onde nós temos uma grande quantidade de jovens que não querem mais voltar para a escola, um país que nós podemos ter mais de 60 milhões de pessoas que não terão como adquirir os meios para sobreviver se não tivermos um auxílio emergencial, um país que está sendo assolado pela pandemia sem qualquer direção do governo central, os governos estaduais fazendo o que pode, os governos municipais entregues à própria sorte. Isso tudo tem a ver com a dignidade humana. E o debate em torno de recuperação da nossa economia em bases sustentáveis. O mundo todo está indo nessa direção. O governo Biden está fazendo os investimentos, mas já colocando como base dessas transformações para recuperar a economia a questão da sustentabilidade. A mesma coisa a União Europeia. O Reino Unido, que tem um governo conservador, é o país que hoje está mais imbuído de fazer crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. O FMI, o Fórum Econômico Global, o Banco Mundial, todos os agentes de desenvolvimento econômico do mundo estão dizendo que a prioridade nesse momento não é o dogma da austeridade fiscal, é socorrer a sociedade, socorrer a população e proteger aquilo que pode nos inviabilizar do ponto de vista econômico, social e até mesmo do ponto de vista biológico, que é o problema das mudanças climáticas. Então, esse é o debate que está colocado: combate às desigualdades, defesa da dignidade humana, recuperação econômica com sustentabilidade e a defesa da saúde pública, que está vivendo uma das piores situações no mundo, onde o Brasil é um dos piores exemplos. Veja bem, aqui eu quero juntar dois fatos numa pergunta, e da evolução dessa questão do discurso e da prática da política do Brasil. A senhora falou da eleição de 2014, que de fato foi uma eleição atípica, a de 2018 foi muito mais, né, antinatural, marcada por uma campanha visceral, uma campanha que eu não vejo, acho que os assassinatos de reputação não surgiram ali. Ali eles foram transpostos para a política, mas na imprensa eles já tinham surgido, né, no início do processo do Mensalão. O início do processo do Mensalão, do ponto de vista jornalístico, foi a origem, foi a gênese desses assassinatos de reputação que surgem na imprensa e que depois são transplantados para a política e para a luta política. Em 2014, a tipicidade da eleição vem da morte violenta, brutal e surpreendente do Eduardo Campos, seu companheiro de chapa para a presidência, uma chapa que já advogava, que já representava uma evolução natural do discurso político, daqueles que reconheciam, né, a ascensão social, que reconheciam a mobilidade social, que reconheciam os benefícios das políticas de transferência de renda, né, para o país, mas que viam a necessidade de uma mudança, né, de uma mudança de qualidade
no discurso econômico, na gestão da política, na agenda política para uma evolução da sociedade. O Eduardo morre, a senhora assume a candidatura com chances de vitória, né? Foram as chances de vitória que levaram aquela reação violenta, brutal, para barrar o seu crescimento, né? Ainda no primeiro turno, e que levou a senhora a apoiar o Aécio Neves no segundo turno. Mas aí vem uma questão. O Aécio, naquele momento, quando ele perde a eleição e não reconhece a vitória, não reconhece, mesmo com as imperfeições do processo, na hora que ele diz, vou derrubar esse governo, e que logo depois faz uma aliança política com Eduardo Cunha, que era um ser perverso, né, e que se elege presidente da Câmara dos Deputados, com todo o prontuário que já tinha de ação antidemocrática, aí que já estava inoculado o vírus do ódio na política brasileira, esse vírus encontra as condições ideais para a sua proliferação e ele nos leva a essa septicemia do processo democrático, e hoje a gente está respirando por aparelhos. E, inclusive, isso mudou a prioridade do debate político, que deveria ser o reconhecimento das virtudes que a senhora falou, né, do governo do Fernando Henrique, que foi a estabilização econômica, a derrota da inflação, do governo Lula, né, que foi a integração ao sistema econômico de pessoas de miseráveis, ou seja, a ascensão social e a consolidação de uma rede de proteção social, né? A evolução natural disso deveria ser uma ação política baseada em teses humanitárias, em um novo modelo econômico, como isso que se discute na Europa, como isso que o Joe Biden está tentando fazer, né, nos Estados Unidos, depois de vencer uma eleição onde ele era o candidato improvável. Veja bem, o Joe Biden se tornou no norte-americano mais votado de toda a história. Por quê? Porque a ação política que foi feita foi pedir ao povo que fosse votar. O Trump teve, na eleição que ele perdeu, mais votos do que teve na eleição que ele ganhou. E o Biden só foi eleito porque a grande revolução americana foi o comparecimento às urnas, né? E para votar num homem que, durante o processo de prévias americanas, não era favorito, né? Ele se torna favorito porque existia o discurso do extremo, existia o discurso do extremismo. Quando é que o Biden se torna favorito? Quando se percebe que não é a Kamala Harris que vai ganhar, que não é o Bernie Sanders que vai ganhar, que não é o discurso de esquerda que vai ganhar do Trump, que tem que ser um conciliador, que tem que ser um homem da velha política, mas um homem da velha política com princípios, né? É isso que a gente precisa aqui, é essa construção que a gente precisa aqui para tentar romper com essa polarização de extremos que está matando não só a política, mas que está matando o Brasil e os brasileiros. Porque a gente não consegue, a partir desse discurso de ódio, traçar um plano de salvação do país, um projeto para o país. O Brasil vive o trauma dessa polarização, não há dúvida, e como você buscou um pouco aí a genealogia de tudo isso, né, passando por 2014, que é ali que temos a origem de tudo isso. Para mim, tanto 14 quanto 18, a gente teve problemas que são inaceitáveis. Não é aceitável que se gaste R$1 bilhão numa campanha política. 500 milhões declarados e 500 milhões não declarados. Isso é uma afronta à democracia, é uma fraude na democracia, utilizando, inclusive, dinheiro da corrupção para pagar marqueteiro cifras bilionárias, milionárias, para que ele fique mentindo para retirar o desejo legítimo da sociedade em fazer a sua escolha. Isso não é normal.
2018 é resultado de tudo isso que historicamente foi se acumulando no Brasil. O Brasil é historicamente um país polarizado, não é? E a gente tem que compreender isso. Essa polarização, ela começa, aí o Elmano também tem bastante experiência nesse olhar, ela começa da colônia em relação à metrópole, e aí a gente pode encontrar uma série de eventos históricos, né? É a República contra o Império, é a industrialização contra a agricultura, é a ditadura contra a democracia, a Arena e o MDB, enfim, o PSDB e o PT, e hoje nós fomos para o empobrecimento dessa polarização, que já não é mais se é indústria ou se é agricultura, se é república ou se é império, se é ditadura ou é democracia. Agora é a polarização entre os fulanos, não é? Por isso que é bolsonarismo, é lulismo, é não sei o quê. Nós fomos empobrecendo, não é, essa origem da polarização, e se a gente for verificar agora, ela está dentro das casas, das famílias, nos restaurantes, em todos os lugares, as micropolarizações. Então, isso precisa ser visto à luz, inclusive, das boas experiências que deram certo. No caso dos Estados Unidos, eles foram capazes de diferentes segmentos da sociedade entender o que estava em jogo, que um segundo ano do governo Trump seria, não é, uma derrota para a maior democracia ocidental do mundo, que seria uma derrota para a maior potência bélica e econômica do mundo, porque não tinha como se sustentar, né, que essa potência continuasse com um governo como o do presidente Trump. Aqui no Brasil, nós estamos vendo a mesma coisa. Um segundo governo, que Deus e o povo brasileiro livre o Brasil disso, do Bolsonaro, é o fortalecimento do autoritarismo. Ele se preocupa muito mais em facilitar o acesso a armas do que a vacinas. Isso tem um objetivo concreto, e o povo brasileiro tem que, não é, aqueles que sabem o que está em jogo, que é o combate à destruição ambiental, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos mais vulneráveis com políticas públicas de inclusão social, o combate a toda e qualquer forma de discriminação, um modelo de desenvolvimento econômico que seja capaz de dialogar com o que está acontecendo no mundo. O mundo hoje vive, né, grandes desafios. O desafio da mudança climática, e todos estão se movendo nessa direção, o desafio da grande disrupção tecnológica, que está ceifando bilhões de empregos no mundo, e o desafio da saúde pública, que hoje virou um problema que não é só de saúde, é econômico, social, de toda a natureza. Então, o Brasil precisa estar apto a participar desse debate. Nós estamos do lado de fora em relação à questão da saúde pública, em relação ao problema das mudanças climáticas e de uma retomada econômica em bases sustentáveis. E mais ainda, quando até o FMI, o Banco Mundial, todos os segmentos, né, que são os operadores da visão liberal da economia, estão dizendo que a prioridade agora é o problema das mudanças climáticas e o problema das vulnerabilidades sociais, né? O Brasil não participar desse debate é ficar trancado pelo lado de fora. Então, as nossas saídas, claro, elas têm a ver com as nossas especificidades, mas o que os Estados Unidos fez nos ensina e ensina muito. Mulheres, negros, comunidades de diferentes segmentos da sociedade americana foram capazes de, olhando de baixo para cima, ver o que estava acima deles. E acima deles estava a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, a defesa da continuidade da vida no planeta e interditar um presidente da República que estava afastando os Estados Unidos do que é uma democracia ocidental. Assim como o Bolsonaro
está afastando o Brasil do que é uma democracia ocidental. Ministra, a Rede de Sustentabilidade, que é um partido ainda pequeno dentro do Congresso, mas tem feito várias ações na Justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal, em relação ao governo Bolsonaro. O caminho da Justiça tem sido o caminho mais eficiente e efetivo de atuação política da Rede de Sustentabilidade? A Rede tem uma bancada hoje de 2 senadores, o senador Contarato e o senador Randolfo, uma deputada, que é a nossa deputada Joênia Apixana, que é motivo de orgulho para todas nós, mulheres, e para o Brasil inteiro. Nós temos uma atuação muito forte no Congresso Nacional e na sociedade. Agora, num momento como esse, você tem que agir em todas as frentes. Nós temos que agir na frente da opinião pública, e vocês têm um papel importante dentro do Congresso Nacional, interditando as tentativas de ultrajar a democracia, os direitos humanos, a justiça social e a luta em defesa da Constituição. A Rede de Sustentabilidade, quando vai ao Supremo, ela vai calçada, fulcrada na defesa da Constituição. E, quando ela insta o Supremo a se pronunciar, não é em função de apenas querer transferir para o Poder Judiciário aquilo que deveria ser decidido na política. Porque no nosso sistema de governo, é exatamente a última instância da justiça brasileira que tem que zelar pela Constituição. E todas as causas que ganhamos até agora, elas foram fruto de uma decisão da Corte de que, de fato, o governo estava ferindo a Constituição. É ou não ferir a Constituição quando se atenta contra a saúde pública? É ou não ferir a Constituição quando se tenta atingir povos vulneráveis, como é o caso das populações indígenas, colocando a FUNAI dentro do Ministério da Agricultura? É ou não ferir a nossa Constituição quando se faz ameaças ao Supremo ou às instituições democráticas? Ninguém está transferindo para o Supremo fazer aquilo que o Congresso deve fazer. Agora, se você tem a prerrogativa de fazer e vê a Constituição sendo ultrajada e não faz, aí você está cometendo o crime de prevaricação. E, nesse sentido, graças à ação contundente dos nossos parlamentares, do nosso partido, que, como disse uma articulista há algum tempo atrás, está provando que não é preciso ser um partido grande para ser relevante. A Rede é um partido que não se propõe a ser um partido que quer inchar a qualquer custo, a qualquer preço. Nós queremos um crescimento que seja igualmente sustentável, né? Com base em princípios e valores, e é a partir disso que nós temos instado a Corte. E já fomos vencedores em mais de 19 ações junto ao Supremo. Todas elas altamente relevantes em benefício do meio ambiente, dos direitos humanos e da saúde pública e da nossa democracia. Ministra, a senhora é evangélica, mas nunca fez política colocando a sua fé e a sua crença acima das questões da sociedade e das questões políticas. Ou seja, a senhora nunca usou a sua fé para fazer política. Hoje, contudo, algumas denominações evangélicas usam, né, o poder de convencimento, usam a fé para atuar na política. E em benefício, inclusive, disso que está aí hoje na presidência da República, do Bolsonaro, do bolsonarismo, e de maneira surpreendente, até em discursos de ódio, em discursos armamentistas. Existe um senador espírita, de militância espírita, que é também um militante das causas armamentistas. É uma coisa absolutamente inacreditável hoje na cena política. A senhora acha que algumas denominações evangélicas estão sendo usadas nesse processo ou, ao contrário, estão usando a política
para a sua disseminação, para o crescimento das suas ordens, das suas igrejas e dos seus fiéis, do seu número de fiéis? Eu sempre combati a instrumentalização da política em relação à fé e a fé em relação à política. Acho que essa instrumentalização nem é boa para a fé, nem é boa para a fé e nem é boa para a política. Até porque, quando você diz utilizar desses meios, né, para fazer o rebanho crescer, qual é a natureza e os princípios e valores associados ao Evangelho de Jesus Cristo que está propiciando esse crescimento? Eu não consigo encontrar nenhum tipo de equivalência entre o Evangelho que diz que devemos amar o próximo como Jesus amou e aquele que bate palma para quem discrimina mulheres, para quem discrimina índios, para quem discrimina gays, para quem discrimina quem quer que seja. Jesus Cristo não discriminava ninguém. Não consigo ver qualquer tipo de equivalência quando se diz, não é? Como ele disse que Jesus, que tínhamos que perdoar 70 vezes 7 e um discurso de ódio que tenta no olho por olho, dente por dente. Porque 70 vezes 7, na simbologia cristã, significa, e judaica, infinito, perdoar sempre. Não consigo imaginar que tipo de relação possa ter em relação a tudo isso. Então, eu acho que a fé é um direito de cada um de nós, até inclusive de não tê-la, e o cristianismo deu uma grande contribuição em relação a tudo isso, porque o judaísmo dá uma grande contribuição em relação à ideia de humanidade, quando você tem um Deus que passa a ser o Deus de todas as pessoas, o Criador de todas as pessoas, e o cristianismo dá uma grande contribuição em relação ao respeito ao indivíduo, à pessoa, não é? E quando estabelece que não é mais Deus que vai te escolher, mas é você que tem o direito de escolher ou não escolher Deus. E aí ele diz que não é por força nem por violência. O Estado não pode ser a meta da igreja em relação a obrigar as pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos da religiosidade ou do cristianismo, não é? O Estado laico é o Estado que é benéfico para quem crê e para quem não crê, que deverá prover de serviços públicos de qualidade, igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, da condição econômica, do que quer que seja. Essa instrumentalização da fé pela política e da política pela fé não é boa, repito, nem para a política e nem para a fé. Por isso que nunca escondi a minha fé, sempre paguei o preço por ela, inclusive em 2014, fui acusada de ser uma pessoa preconceituosa, que eu iria acabar com o Círio de Nazaré, tudo isso as fake news da turma do João Santana, né? E de que eu iria obrigar a ensinar o criacionismo ao invés do evolucionismo nas escolas. Todas as fake news que foram inventadas. Mas eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, fui católica durante muito tempo, quase fui freira e sempre tive a mesma postura em relação a que, como disse o meu pastor que já nos deixou, né? Você tem que escolher. Você vai ser, não é, um cristão na política ou um político cristão. Geralmente, o político que se diz cristão tenta fazer a instrumentalização. Perfeito. Ministra, muito obrigado. Já passamos muito, né, da nossa meta de horário, né, e quero agradecer a presença da senhora aqui, né, ter atendido esse convite nosso. Teve o evento, né, que se impôs, que foi aqui essas denúncias contra o governador, né,
E queremos a presença da senhora mais vezes aqui no programa conosco para um debate que tem que ser disseminado, debate sobre, né, os assuntos que são prioritários na agenda nacional, né? E isso, o ódio disseminado não é prioritário. A gente tem que vencer isso para começar a rediscutir o Brasil, como fizemos, como a nossa geração fez, né, e se perdeu no meio do caminho. Muito obrigado, Eumano. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Obrigado, Muito Luiz, obrigado. mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela atenção, viu? Um abraço para você. Obrigada. Até logo, um abraço. Bom te ver.